Salve, Alucinerds! Hoje nós estamos aqui com um programinha especial diretamente da Toca do Ogro em Santo André, no estado de São Paulo. O Ogro está aqui do meu lado, é o meu irmão. Salve, Alucinerds! E hoje nós vamos fazer um programinha especial para vocês, já que a especialidade do Ogro é RPG. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os RPGs. Então, é isso aí, salve Alucinerds. É bom estar aqui no canal do meu irmão e do pessoal, do Eduardo e do Walter. A gente começou, né, essa jornada nerd justamente jogando RPG lá atrás, acho que foi em 95 ou 96. Por aí, então já vão mais de 20 anos aí que a gente começou. Exatamente. E como todo bom não vou dizer todo bom, né? Mas nessa época, principalmente, a gente começou jogando AD&D. Exatamente. O Adventures of Dungeons & Dragons, que foi publicado aqui no Brasil na época pela Abril Jovem. Isso. Vendia nas bancas de revista. Uma nostalgia boa, né? Porque hoje em dia... Bom, a gente passou por vários períodos, vamos falar disso. Exato. Mas o foco é falar também do RPG, como ele surgiu, né? Não só aqui no Brasil, mas o AD&D, ou o D&D, de fato, foi o primeiro RPG que foi produzido, o primeiro que foi publicado. Isso. Então é um marco histórico e é inegável a influência desse jogo na cultura como um todo, né, na cultura de fantasia, mesmo porque ele é muito influenciado pelas obras do Tolkien. Exato. Mas esse RPG, por exemplo, deu origem àquele do famoso desenho Caverna do Dragão, que nada mais é do que o Dungeons & Dragons. Exatamente, o título do desenho original é justamente o título do jogo. Isso aí. Na verdade, o RPG, o jogo em si surgiu em 74 pelas mãos, né, e cabeça do Gary Gygax e do Dave Anderson. Mas antes disso, né, por volta de 200 antes de Cristo a 200 depois de Cristo, os chineses do Império Han, eles já faziam jogos onde eles representavam personagens da história deles, né, de eras antigas. Eles usavam máscaras e tudo, e pelos registros dizem que eles faziam isso só por diversão, não era uma construção histórica ou nada do tipo. Então eles já faziam isso antigamente, não era nada formal, né, nada muito formalizado. Depois veio também, entre o século XVI e o século XVIII, um movimento chamado Commedia dell'arte, principalmente na Itália, onde era como um teatro improvisado, né? As pessoas, né, os atores também usavam máscaras, se faziam como outros personagens, pegavam cenários, às vezes, alguma coisa, algum evento acontecendo na rua, um bar, uma taverna no caso, enfim, qualquer cenário improvisado na hora, e ali eles improvisavam uma história. Poxa. Então também, ou seja, são movimentos de jogos ou brincadeiras onde as pessoas interpretavam papéis. Essa sigla que significa Role Playing Game. Jogo de interpretação, interpretação de personagem. Para quem não sabe, é um jogo dinâmico, é um jogo aberto, onde cada jogador, na verdade, cria um personagem e vai interpretar esse personagem dentro de um cenário improvisado, e onde ele imagina esse personagem agindo, ele vai descrevendo as ações do personagem, e aí uma história vai surgindo a partir dessas descrições. Isso. Então, ou seja, o RPG, embora tenha sido criado em 74, ele talvez tenha tido essas inspirações, né, de tempos muito anteriores. Até antes de Cristo, né? Isso é novidade, isso é novidade para mim. Mas aí, beleza, o Gary Gygax e o Dave Anderson, como que eles tiveram a ideia de colocar isso no jogo? Na verdade, esses dois personagens da história do RPG, eles se basearam em jogos de guerra, que eram jogados também lá por volta dos anos 60, anos 50, anos 60. Muitos jogos de guerra eram usados, inclusive, como treinamento militar até antes disso, né, no começo entre o século XIX e o século XX. Sim. Jogos de guerra, você diz os jogos de estratégia. Jogos de estratégia de guerra. Então, ou seja, mesmo nessa época, quando eles faziam
iam montar estratégias, né, para guerra e tudo, eles usavam às vezes mapas com miniaturas, sim. representando unidades de exército e tudo. E o próprio xadrez, né? O xadrez era um jogo de guerra. Só que assim, eles foram desenvolvendo, isso foi ficando cada vez mais elaborado. Né? Então, com regras específicas de como as unidades podiam se mover no campo de batalha. E foi ganhando cada vez mais elaboração. Aí reza a lenda, né, só que não existem registros disso, que teve um jogo desses que eles estavam jogando e um grupo uma unidade de um dos times, né, queria invadir um castelo e aí eles selecionaram 3 soldados lá para fazer essa invasão. Só que resolveram invadir. Aí, para não ficar aquela coisa, invadiram e o que e beleza. Não, eles quiseram narrar todo esse evento acontecendo. Porque eles queriam invadir pelos esgotos do castelo, né? Isso, segundo a lenda do RPG. Né? Então isso sai do campo de batalha, né, daquele mapa de guerra ali, e passa para um cenário dentro de uma dungeon, dentro de um esgoto. Corredores mais apertados, tipicamente um dungeon, né? Mas assim, ninguém sabe se isso é realmente verdade ou se é só algo que as pessoas queiram que seja uma grande verdade. Porque romantizar a origem do RPG, né? Isso aí. Então assim, além do Gygax e do Dave Emerson, outros personagens participaram desse movimento, outras pessoas, né? O Dave Wesley, né, que na verdade ele jogava os jogos com o Dave Emerson, porque até então o Gygax e o Emerson não se conheciam. Do Gygax surgiu um jogo que ficou mais famoso, um jogo de guerra, que é o Chainmail. Né, que inclusive acho que já saiu uma versão com o selo de D&D do Chainmail. Então é um jogo de estratégia, um jogo de miniatura, um jogo de guerra, e inicialmente ele era um jogo histórico, ele falava de movimentos de guerras e combates da história. Mas com o tempo, depois de um ano, 2 anos da criação, eles começaram a introduzir elementos de fantasia. Entendi. Castelos, magos, dragões. E do outro lado, o Dave Wesley jogava com o Dave Emerson. Entendi. Né? E em algum momento, lá no Lake Geneva, né, esses dois se encontraram. E aí foi que surgiu a publicação do Dungeons and Dragons, do primeiro Dungeons and Dragons, que é basicamente uma mistura de jogo em miniatura com RPG, com elementos de RPG. Exato. Dizem que foi o Dave Emerson que contribuiu com elementos de RPG pro jogo de guerra, porque no jogo que ele desenvolvia, que ele jogava, ele já colocava coisas do tipo classe de armadura, alguns traços de personalidade nos personagens. Então, algumas coisas que são hoje partes do sistema de regra, né, clássico do D&D, dizem que foi o Dave Emerson que trouxe essa contribuição. O Gary Gygax, por sua vez, ele tinha a editora, que é onde ele publicava os jogos de guerra dele, que é a TSR. Que na verdade é uma sigla que significa Tactical Studies Rules. Se a gente for traduzir ao pé da letra, é Estudos de Regras Táticas. Ou seja, um nome bem voltado realmente a jogos de guerra. Então, assim, em 74 surgiu o D&D. A princípio, ele tinha algumas premissas, né? O jogo tinha que passar dentro de uma masmorra, enfim, tem um conjunto de regras, usa o sistema de dados, né? O famoso kit de dados com 6 dados. Deixa eu pegar aí e olhar. Aqui, ó, o dado original aqui, ó, do D&D, tá vendo? Relíquia aqui, relíquia. Nunca foi usado. Da toca do ogro aqui, hein? Relíquia. E o RPG ele foi inovador justamente porque ele traz esse dinamismo, né? E é um jogo que depende muito da criatividade dos jogadores. Então a gente sai daquela coisa das coisas prontas e passa a ser um jogo de composição. Não é simplesmente andar casinha e jogar dado, né? Então é um jogo de composição, onde os jogadores têm que realmente criar e compor alguma coisa. Isso foi em 74. Depois daí, claro, o tempo foi passando, várias tendências surgiram, mas é importante citar um outro jogo, um RPG, que na verdade antes do RPG ser criado, um cara chamado Barker, M.A.R. Barker, ele já estava criando um universo fantasioso. Né, misturando muitos elementos de fantasia com coisas de magia, enfim. O nome desse universo chamava Tecumel. E depois que o D&D surgiu,
esse Barker ele desenvolveu o RPG chamado Empire of the Petal Throne. E por que esse RPG é importante para a história dos outros? Porque ele também publicou isso pela TSR. Só que até então o D&D era um jogo de masmorra, basicamente um jogo de tabuleiro com que trazia elementos de interpretação. Ou seja, ao invés de eu controlar um exército, eu controlava apenas um personagem. E eu dava esse personagem dos jogos táticos. Isso, né? eu dava a esse personagem algumas características de personalidade, além de só dados de combate, enfim. Sim. E esse cara, o Barker, quando ele fez o Tecumel, ele não estava nem pensando direito no jogo. Mas quando ele viu o RPG surgindo, ele uniu as duas coisas e aí ele criou esse RPG, né, o Empire of Petal Throne, que foi o que iniciou o processo dos campaign settings. Depois desse cara que a própria TSR começou a adotar essa tendência de criação de mundos e universos dentro do D&D, que é algo tão famoso hoje. Exatamente. E a gente destaca, né, o próprio Forgotten Realms, que esse aí é a versão da segunda edição já, tá aqui, sacadinho, mas seria o universo de D&D mais difundido, talvez, o mais amplo de todos, enfim. E é um cenário de alta fantasia, claramente inspirado no Tolkien, até o personagem principal, o Minster, né? É o Minster. Qualquer semelhança com Gandalf talvez não seja uma coincidência, mas... Exato. Só perguntando pro Ed Greenwood para saber exatamente. E aí teve um movimento interessante que foi, eu não lembro exatamente a data, mas dizem que o Gygax e o Dave Aronson tinham um certo conflito, né? De quem fez o quê, enfim. Aquela velha disputa criativa, né? Exatamente. E aí eles decidiram, o que o Gygax decidiu fazer? Ele manteve o D&D original como uma linha de jogo e criou um sistema mais avançado, né, com regras um pouco mais sofisticadas, com algumas diferenças, e daí surgiu o AD&D, Advanced Dungeons and Dragons. Então, esse livro aqui, essa coleção já é que do a gente mostrou, já é do AD&D. Da segunda edição do AD&D. Isso, é a segunda edição já do AD&D, exatamente. Porque quando pega pra ver, existe um pouco de confusão, né? Mas se o D&D começou com o D&D, por que eu tenho o D&D e o AD&D primeira edição? Porque na verdade foi por conta disso. Não é que o D&D deixou de existir. Tanto que existem caixas suplementos também pro Dungeons and Dragons, né? Mas daí surgiu o sistema do AD&D por conta dessa possível ruptura, enfim. Isso. Detalhes sobre isso não tenho. Existe até um filme que foi lançado recentemente, um documentário, que um jornalista lançou, chamado Secrets of Blackmoor. Blackmoor é um cenário que estava sendo criado pelo Dave Emerson na época quando ele ainda jogava os jogos de guerra. E ele busca justamente desvendar, né, quem é quem nessa história da criação do Dungeons and Dragons. Então ele fala que é Secrets of Blackmoor, o segredo da história do Dungeons and Dragons. Bom, aí o tempo passou, né, 74 passou, aí vieram os anos 80 e aí várias outras coisas foram surgindo. Além do Império do Petal Throne, né, surgiram outras editoras que começaram a fazer. Tem um outro jogo chamado Tunnels and Trolls, né, Dungeons and Dragons, Tunnels and Trolls. Tunnels and Trolls, É uma competição bem direta e tudo. Mas eu acho que foi nos anos 80 que o RPG realmente começou a tomar uma proporção maior. Porque várias outras pessoas começaram a jogar e aí surgiram, foi um fomento criativo enorme, né? O terreno estava fértil e aí surgiu um monte de coisa, né? Dentre umas é legal destacar o trabalho da Chaosium, que eles lançaram na época o Basic Role Play System, alguma coisa assim. E foi da Chaosium que surgiu a interpretação da obra de Lovecraft para RPG, que é um dos RPGs mais famosos que existem, que é o chamado Cthulhu. Ele surgiu em 1981, logo no começo dos anos 80. Essa aqui já está na 7ª edição, essa é a 6ª. 7ª edição. Essa é traduzida aqui para o português. Terra Incógnita, né? Seria a editora aqui no Brasil. Isso. Aqui no Brasil também já está trazendo. Aí veio também o Hero System, que introduziu um outro jogo chamado Champions. A Steve Jackson Games também surgiu na década de 80 com o GURPS. Steve Jackson, o GURPS. Foi em 1986 que eles surgiram.
E foi esse RPG, o Champions de 81, que começou a colocar na equação do RPG a questão do balanço entre os personagens. Ah, entendi. Porque o sistema de D&D, para quem não conhece, é um sistema bem aleatório de criação de personagem. A gente joga um dado para determinar os atributos principais e o que sair ali é o que é. Então você pode ter personagens com atributos muito altos e muito baixos. Se você for azarado no dado. Isso. Esse sistema, o Hero System, ele introduziu a questão dos pontos. Sim. Então ele dava um pacote de pontos e com esses você pontos... tinha que dar distribuída, né? Distribuído ali para fazer a criação do personagem. Então aí cabia ao jogador escolher no que o personagem seria forte, seria bom, né? Só que aí Quais você seriam tem uma quantidade de pontos inicial igual, né? Então os personagens teoricamente saem balanceados. Exato, porque alguém pode sair muito forte, mas pouco inteligente, ou o contrário, né? Que era sempre a tendência clássica, né? Isso aí. De dissociação. Ou o cara é uma porta muito forte, ou era um graveto muito inteligente. Isso aí. Aí foi em 89 surgiu um RPG chamado Avalon, The Legend Lives. Ele foi produzido pela Yehuda Simons e ele introduziu a questão da interatividade mais aberta, né, onde todos os jogadores de certa forma contribuem para a criação da história. Entendi. Para a criação do mundo. Entendi. E foi em 88 que o Mark Renhagen entrou com o sistema D6? Não, o Mark Renhagen ele é o criador do Vampiro à Máscara. Só que antes do Vampiro à Máscara, foi ele que criou o RPG chamado Ars Mágica. Entendi. Que ele já trazia coisas mais da parte psicológica de personalidade dos personagens. Entendi. E elementos mais narrativos para o RPG. Ó, eu vou dar uma informação, eu não tenho certeza se está correto, mas se eu não me engano ele teve participação na criação do sistema D6 do Star Wars. Eu não tenho certeza. Depois que a gente confirmar, a gente coloca aí. O Renhagen é uma personalidade, né? Porque o Vampiro à Máscara todo mundo conhece. Exato. Acabou sendo bastante conhecido, né? Sim, um dos grandes RPGs jogados no mundo. Aí, nessa época também, veio o mercado internacional começou a crescer, porque tudo isso aí, estou falando nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Mas aí a Alemanha lançou o The Dark Eye, um RPG que eu particularmente não conheço, mas que ele foi meio que relançado ultimamente, então tem versões novas, é possível de achar. Tem o Midgard também. Mitologia nórdica, é isso? Isso. O Warhammer, que é um jogo de miniaturas, um jogo de guerra. Existe a versão para RPG também, que foi lançado na Inglaterra, no Reino Unido. Eu não sabia. E muitos outros, né? Teve um RPG que eu vou falar dele, porque eu tenho um carinho especial, que na verdade ele ainda não está presente aqui. Mas ele tem uma temática bem que eu gosto muito, que é uma pegada mais realista da Idade Média, que é o Aquelarre. Ele foi lançado na Espanha, se eu não me engano, foi no começo de 1990. Então é um RPG sombrio, bem dark mesmo, um dark, não chega a ser nem fantasy, aqui é bem low fantasy. Entendi. Mas bem sombrio, com um cenário de atmosfera carregada. Né? Há quem diga que é o RPG mais jogado no mundo sem ser de língua inglesa, né? Entendi. O RPG espanhol, apesar de que ele está sendo traduzido agora para a língua inglesa e a gente já adquiriu, está esperando chegar. Teve um problema no processo editorial aí, infelizmente o cara que estava puxando ele morreu, faleceu e os caras estão tocando aí na força, mas infortúnios da vida. E é isso, e foi na época da década de 90 que começou a chegar quer dizer, que a gente começou a perceber isso chegando no Brasil. De fato, porque antes disso, talvez, eu acho que eu não posso estar falando besteira, mas o GURPS acho que foi mais conhecido aqui no Brasil, pelo menos no começo, né? Sim. Ele começou com o GURPS, né? Acho que o movimento de RPG no Brasil talvez tenha... Com a Devi, né? A grande Devi. Sim. Acho que talvez tenha introduzido o RPG em português, né? Uhum. Mas foi na década de 90 que isso começou a crescer e foi nessa época também, mas lá para 1995 que abriu Jovem, né, a sessão da Abril, descobriram o AD&D e trouxeram a trilogia clássica, né, o livro do mestre, do jogador e dos monstros. Exato. Né, em português e o cenário Forgotten Realms. Né, depois ela chegou uns encartes assim, em banca mesmo. Ela chegou a lançar traduzido também, foi o cenário de Mistara, não foi? Sim, o Mistara, né, Caramecos também veio traduzido. Isso,
E então a década de 90 trouxe outros grandes nomes do RPG. Tem um famoso chamado Kult, que é um RPG sueco. Aliás, para quem não sabe, a Suécia é um baú de tesouros em termos de RPG. Tem várias coisas fantásticas que vêm de lá. Então esse Kult ele é rodeado de controvérsias, porque tem aquelas histórias de quem jogou, que não sei quem morreu, praticando ritual. O RPG também fala um pouco um pouco bem dark mesmo, né? Ele introduz também uma versão, né? Ali junto com ele foi criado mais ou menos na mesma época do Vampiro. Já ouvi até gente falando que ele influenciou o mundo das trevas, mas ele também traz essa coisa do mundo sombrio, aquela coisa, né? Que é a nossa realidade mais um pouco corrompida já, cheia de problemas, né? Entendi. E os anos 90 acho que era um pouco recheado disso, né? Essa coisa do sombrio, né? Acho que permeou, saiu dos anos 80, os anos 90 já era uma época mais de um pouco de pessimismo, né? Sim, de fato. Não era aquela coisa acho que foi nessa transição aí, né? Entre os da década de 80 e de 90. Porque a de 90 também trouxe um gênero chamado cyberpunk. É verdade. Onde se discutia né, como a tecnologia ia influenciar o futuro. Isso, como as máquinas ou a interação entre homem e máquina. Então, nessa época surgiu esse tema. Como RPG, né? Óbvio, tem atores aí, o Philip K. Dick, Isaac Asimov, já falavam disso muito antes. Já navegavam por essas águas. Mas como RPG foi na década de 90 também que ele surgiu. Entendi. E aí veio os anos 2000 e teve uma grande revolução. Porque na década de 90, o RPG, na verdade, ele começou a crescer aqui no Brasil, mas no mundo ele começou a cair. Porque surgiram também os RPGs de videogame. E aí ficou mais fácil, né? Tava mais próximo ali, mais acessível. Então não precisava reunir muita gente para jogar, não precisava ler muita coisa. E nem tá falando ainda dos RPGs online, né? Porque ainda não era uma realidade essa conexão banda larga que a gente conhece hoje. Nem tão larga às vezes. Mas teve um declínio sim nessa época, nos anos 90 também. Grande culpado, enfim, não que seja ruim, mas foi justamente o surgimento dos jogos eletrônicos. Porque era novidade, então aquilo chamava a atenção das pessoas. Sim. E era natural, né? Essa migração foi um pouco natural. E associado à tecnologia, né? Então as pessoas queriam explorar, né? Aquela possibilidade do que você fazia só com a sua criatividade, ali já estava o cenário todo montado, né? Normalmente os RPGs, né? Eles traziam talvez os primeiros rabiscos, né? Do que hoje a gente conhece no videogame como mundo aberto, né? Porque dava possibilidades para você, né? Você podia tomar decisões, não era como aqueles jogos de plataforma, né? Que você tinha que seguir a plataforma, Super Mario, Sonic, etc. Não, ali você tinha opções, não, eu posso escolher vir para cá, eu posso ir para lá primeiro. Então dava uma certa liberdade, né? Extrapolou a liberdade que o jogador tinha no jogo de mesa, onde ele só usava a criatividade dele, e foi para um cenário já montadinho, onde ele só fazia explorar. Isso aí. E uma outra coisa que surgiu também nessa época foi o Peter Edgson e o Richard Garfield. Eles jogavam jogos de carta. E foi desses dois caras que surgiu o Magic. No início dos anos 2000. Não, dos anos 90. Dos anos 90 ainda. Foi outro motivo, né, pelo qual o RPG foi caindo. Sim, porque aí os jogos de carta passaram a ter isso. Então, assim, o Magic surgiu daí, começou a crescer muito, né, o jogo de carta. Outra coisa legal é que você falou do mundo aberto, né, o Elder Scrolls, inclusive, surgiu em 1994, o primeiro. Da Bethesda, né, que é o Skyrim, enfim, é um cultuadíssimo RPG de videogame, de computador, e justamente já usava esse conceito de mundo aberto, de fazer um personagem mais, enfim. Então tiveram também os card games, né, e dos card games surgiu a Wizards of the Coast, eu não sei a circunstância exata, mas o RPG caindo, o TSR caiu, a Wizards of the Coast foi lá e pegou e comprou a TSR. Comprou a TSR. E aí foi justamente o final dos anos 90 para os anos 2000, e eles pegaram a TSR, mas eles falaram, bom, vamos fazer uma coisa diferente. Na época falava que o nome Advanced Dungeons and Dragons, o Advanced dava uma conotação de ser algo muito difícil. Porque como veio o AD&D como RPG, o D&D primário ele foi meio que ficando para trás. Ele ficou mais como um jogo de tabuleiro do que como um RPG.
E quem tomou a frente do RPG foi o AD&D. Quando a Wizard comprou a TSR, eles tiraram o Advanced da frente e lançaram Dungeons and Dragons terceira edição. Terceira edição. Aí revisaram todas as regras, aí relançaram o livro do monstro, mestre, jogador, regras até um pouco mais fáceis, mais tranquilas ali e tudo, mantendo aquela essência do D20 que ficou caracterizado, porque... Era icônico, né?